Lei 7.289, de 18 de dezembro de 1984. Dispõe sobre o Estatuto dos Policiais Militares, da Polícia Militar do Distrito Federal e da outras providências. O presidente da República faço saber que o Senado Federal decreta e o sanciona a seguinte lei. Estatuto dos Policiais Militares, da Polícia Militar do Distrito Federal. Título 1. Generalidade. Capítulo 1. Disposições preliminares. Artigo 1º. O presente estatuto regula a situação, obrigação, deveres, direitos e prerrogativas dos policiais militares da Polícia Militar do Distrito Federal. Artigo 2º. A Polícia Militar do Distrito Federal, organizada com base na hierarquia e disciplina, considerada força auxiliar e reserva do Exército e destinada à manutenção da ordem pública e segurança interna do Distrito Federal. Artigo 3º. Os integrantes da Polícia Militar, em razão da destinação a que se refere o artigo anterior, natureza e organização, formam uma categoria especial de servidores públicos do Distrito Federal, denominados policiais militares. Parágrafo 1º. Os policiais militares encontram-se em uma das seguintes situações. Inciso 1, na ativa. A linha A, os de carreira. A linha B, os incluídos na Polícia Militar voluntariamente durante os prazos a que se obriguem a servir. A linha C, os componentes da reserva remunerada da Polícia Militar, convocados ou designados para o serviço ativo. A linha D, os alunos do órgão de formação de policiais militares. Inciso 2. Na inatividades. A linha A, os da reserva remunerada, percebendo remuneração do Distrito Federal e sujeito à prestação aí de serviço na ativa mediante convocação. A linha B, os reformados, quando tendo passado por uma das situações anteriores, estiverem aí dispensado definitivamente da prestação de serviço na ativa, continuando, entretanto, a perceber remuneração do Distrito Federal. Parágrafo 2º. Os policiais militares de carreira são os que, no desempenho voluntário e permanente do serviço policial militar, têm veracidade assegurada ou presumida. Parágrafo 4º. O serviço policial militar consiste aí no exercício de atividades inerentes à Polícia Militar e compreende aí todos os encargos previstos na legislação específica relacionados com a manutenção da ordem pública e segurança interna. Artigo 5º. A carreira policial militar é caracterizada pela atividade continuada, inteiramente devotadas às finalidades precípuas da Polícia Militar, denominadas atividades policial militar. Parágrafo 1º. A carreira policial militar é privativa do policial militar em atividades. Iniciam-se com o ingresso policial militar e obedece aí à sequência de grau hierárquico. Parágrafo 2º. A carreira de oficial da Polícia Militar é privativa de brasileiros natos. Artigo 6º. São equivalentes as expressões na ativa, da ativa, em serviço ativo, em serviço na ativa, em serviço em atividades policiais militares, conferido aos policiais militares no desempenho de cargo, comissão, encargo, incumbência ou missão, serviço ou exercício de função policial ou considerada de natureza policial militar, nas organizações policiais militares da Polícia Militar do Distrito Federal, bem como em outros órgãos do governo do Distrito Federal ou da União, quando previsto em lei ou regulamento. Parágrafo 7º. A condição jurídica dos policiais militares do Distrito Federal é definida pelos dispositivos constitucionais que lhe forem aí aplicáveis por esse estatuto, pelas leis e pelos regulamentos que lhe otorgam direitos e prerrogativas e lhe impõem deveres e obrigações. Parágrafo 8º. O disposto nesse estatuto aplicam-se no que couber aos policiais militares reformados e aos da reserva remunerada. Artigo 9º. Além da convocação compulsória prevista no artigo 3º e inciso 2 da linha A desse estatuto, os integrantes da reserva remunerada poderão ainda ser excepcionalmente aí designados para o serviço ativo em caráter transitório e mediante aceitação voluntária. Parágrafo único. A designação para o serviço ativo em caráter transitório e mediante aceitação voluntária ser regulamentada pelo governador do Distrito Federal. Capítulo 2. Do ingresso na Polícia Militar. Artigo 10. O ingresso na Polícia Militar do Distrito Federal dar-se-á mediante concurso público de provas ou de prova de títulos, e observadas as condições prescritas aí nesse estatuto, em leis e em regulamentos da corporação. Artigo 11. Para a matrícula no curso de formação dos estabelecimentos de ensino da Polícia Militar, além das condições relativas à nacionalidade, idade, aptidão intelectual e psicológica, altura, sexo, capacidade física, saúde, idoneidade moral,
obrigações eleitorais, aprovação em teste toxicológico e suas obrigações para com o serviço militar, exige-se ainda a apresentação conforme o edital do concurso de diploma de conclusão de ensino superior, reconhecido pelos sistemas de ensino federal, estadual ou do Distrito Federal. Parágrafo 1º. A idade mínima para a matrícula a que se refere o caput deste artigo é de 18 anos, sendo o máximo aí de 35 anos para o ingresso nos quadros que exijam formação superior com titulação específica e de 30 anos nos demais quadros, não se aplicando aí aos limites máximos aos policiais militares da ativa da corporação. Parágrafo 2º. Os limites mínimos de altura para a matrícula a que se refere o caput são, com os pés nus e a cabeça descoberta, de 1,65 m para homens e 1,60 m para a mulher. Parágrafo 3º. Ato do governador do Distrito Federal regulamentará aí as normas para a matrícula dos estabelecimentos de ensino da Polícia Militar mediante proposta do seu comandante-geral, observando-se as exigências profissionais das atividades de cada carreira policial, da carreira policial. Artigo 12. A inclusão nos quadros da Polícia Militar obedecerá ao voluntário de acordo com este estatuto e regulamentos aí da corporação, respeitadas as prescrições da lei do serviço militar e seu regulamento. Parágrafo único. É vedado aí a reinclusão, salvo quando para dar cumprimento às decisões judicial e nos casos de deserção, extravio e desaparecimento. Capítulo 3. Da hierarquia policial militar e da disciplina. Artigo 13. A hierarquia e a disciplina são a base institucional da Polícia Militar, crescendo a autoridade e a responsabilidade com a elevação do grau hierárquico. Parágrafo 1º. A hierarquia é a ordenação da autoridade em níveis diferentes dentro da estrutura da Polícia Militar. Por posto e graduação, dentro de um mesmo posto ou graduação, a ordenação faz-se pela antiguidade, né? Neste sendo o respeito à hierarquia consubstanciado no espírito de acantonamento da autoridade. Parágrafo 2º. A disciplina é a rigorosa observância e acantonamento integral da legislação que fundamenta o organismo policial militar e coordena seu funcionamento regular e harmônico, traduzindo-se pelo perfeito cumprimento do dever por parte de todos e de cada um dos componentes desse organismo. Parágrafo 3º. A disciplina e o respeito à hierarquia devem ser mantida em todas as circunstâncias pelos policiais militares em atividades ou na inatividades. Artigo 14. Círculos hierárquicos são âmbitos de convivência entre os policiais militares da mesma categoria e têm a finalidade de desenvolver o espírito de camaradagem em ambientes de estima e confiança, sem prejuízo do respeito mútuo. Artigo 15. Os círculos hierárquicos e a escala hierárquica na Polícia Militar são os fixados no parágrafo e quadros seguintes. Parágrafo 1º. Posto é o grau hierárquico do oficial, conferido por ato do governador do Distrito Federal e confirmado em carta patente. Parágrafo 2º. A graduação é o grau hierárquico da praça, conferido aí pelo comandante-geral da corporação. Parágrafo 3º. Os aspirantes a oficial PM e os alunos da Escola de Formação de Oficiais Policiais Militares são denominados praças especiais. Parágrafo 4º. Os graus hierárquicos inicial e final dos diversos quadros de oficial e praças são fixados separadamente para cada caso. Parágrafo 5º. Sempre que o policial militar da reserva remunerada ou reformado fizer o uso do posto ou graduação, deverá fazê-la com as abreviaturas respectivas de sua situação. Círculos e escala hierárquica na Polícia Militar. Temos aqui a hierarquização. Círculo de oficiais superiores. Coronel PM, tenente-coronel PM e major. Círculo de oficiais intermediários. Capitão PM. Círculo de oficiais subalternos, que é o primeiro tenente PM, e o segundo tenente PM. Praças especiais. Então, frequenta o círculo de oficial subalterno, o aspirante oficial PM. Temos aqui também, excepcionalmente, aí, ou em reuniões sociais, tem acesso ao círculo de oficial, é o aluno oficial PM. E temos aqui o círculo de praças, que é círculo de subtenentes e sargentos, que é subtenente, né, PM, primeiro sargento, segundo sargento e terceiro sargento. Círculo de cabo-soldado, que é cabo, PM, soldado primeira classe e soldado aí PM segunda classe. Artigo 16. A precedência entre os policiais militares da ativa do mesmo grau hierárquico é assegurada pela antiguidade no posto ou na graduação, salvo nos casos de precedência funcional estabelecida em lei ou o regulamento. Parágrafo 1º.
A antiguidade em cada posto ou graduação, a contar aí a partir da data da assinatura do ato das respectivas promoção, nomeação, declaração ou inclusão, salvo quando estiver taxativamente aí fixada outra data. Parágrafo 2º. Nos casos de ser igual à antiguidade referida no parágrafo anterior e ela estabelecida, inciso 1, entre os policiais militares do mesmo quadro, pela posição nas respectivas escala numérica ou registros aí existente na corporação. Inciso 2, nos demais casos, pela antiguidade no posto ou graduação anterior. Se ainda assim subsistir igualdade de antiguidade, recorrer-se-á sucessivamente aos graus hierárquico anterior, a data da praça e a data de nascimento, para definir aí a precedência, e neste último caso, o de mais idade será considerado aí o mais antigo. Inciso 3, entre os alunos de um mesmo órgão de formação de policiais militares, de acordo com o regulamento dos respectivos órgãos, se não estiverem aí especialmente enquadrados nos incisos 1 e 2. Inciso 4, na existência de mais de uma data de praça, prevalece a antiguidade do policial militar da última praça na corporação, se não estiver aí especialmente enquadrados nos incisos 1, 2 e 3. Parágrafo 3º. Em igualdade de posto ou graduação, os policiais militares em atividades têm precedência sobre os da inatividade. Parágrafo 4º. Em igualdade de posto ou graduação, a precedência entre os policiais militares de carreira na ativa e aos da reserva remunerada quando estiverem convocado ou designado para o serviço ativo é definida pelo tempo de efetivo serviço no posto ou graduação. Parágrafo 5º. Nos casos de nomeação coletiva, a hierarquia será definida em consequência dos resultados do concurso, a que sofrem submetidos aí aos candidatos da Polícia Militar. Artigo 17. A precedência entre as praças especiais e as demais praças assim regulada. Inciso 1. Os aspirantes a oficial PM são hierarquicamente superiores aos demais praças e frequentam o círculo de oficial subalternos. Inciso 2. Os alunos de escola de formação de oficiais são hierarquicamente superiores aos subtenentes PM. Inciso 3. Os cabos PM têm precedência sobre aos alunos do curso de formação de sargento, que a eles são equiparados, respeitado aí a antiguidade relativa. Artigo 18. Na Polícia Militar será organizado aí um registro de todos os oficiais graduados em atividades cujos resumos e constarão aí dos almanaques da corporação. Parágrafo 1º. Os almanaques, um para oficial e aspirante oficial e outro para subtenentes e sargentos da Polícia Militar, conterão aí, respectivamente, a relação nominal de todos os oficiais e aspirante oficial, subtenentes e sargentos em atividades, distribuídos aí por seu quadro, de acordo com seus postos e graduações e antiguidade. Parágrafo 2º. A Polícia Militar manterá um registro de todos os dados referente aí ao pessoal da reserva remunerada, dentro das respectivas escalas numéricas, segundo a instrução baixada pelo comandante-geral. Artigo 19. Os alunos oficial PM, por conclusão do curso, será declarado aspirante oficial PM por ato do comandante-geral na forma especificada em regulamento. Artigo 20. O ingresso na carreira de oficial será por promoção do aspirante oficial PM para os quadros de oficiais policiais militares e mediante concurso entre diplomados por faculdades civis reconhecida pelo governo federal para o quadro de oficiais policiais militares de saúde. Parágrafo único. Para os demais quadros previstos na Organização Básica da Polícia Militar do Distrito Federal, o ingresso na carreira de oficial será regulado aí por legislação específica peculiar.